planejamento do Vasco para a próxima temporada já começou e o Vasco tem interesse na contratação do lateral uruguaio Juan Manuel Sanabria, lateral convocado para a seleção do Uruguai e que hoje joga no Atlético San Luis do México. O jogador, inclusive, está na lista do diretor do Vasco da Gama, Admar Lopes. E o objetivo do Vasco da Gama nessa temporada de 2025 mudou. O Vasco hoje projeta jogar Libertadores em 2026 e que, inclusive, já começou o planejamento para buscar o título da Libertadores no ano que vem. Você, torcedor vascaíno, acredita que o Vasco pode levantar a taça da Libertadores em 2026? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 23.960 inscritos. Falta menos de 10 pessoas, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre esse projeto do Vasco da Gama visando o título da Libertadores em 2026. Vamos lá, segundo informações do NT Vascaínos, o Vasco visa título da Libertadores no ano que vem. Sobre as movimentações do Vasco da Gama no mercado da bola, para quem não sabe, a CBF mudou o calendário do futebol brasileiro, inclusive o Brasileirão vai começar no final de janeiro, então o Vasco já está montando seu projeto para o ano que vem. Tivemos a informação de que o Cruz Maltino será mais arrojado na próxima janela de transferências, principalmente se o clube conseguir uma vaga para Libertadores de 2026. Então o Vasco vai atacar mais peças ali cruciais para o elenco do Vasco da Gama para a próxima temporada, peças que chegam realmente para jogar bola. Na visão da diretoria vascaína, o Vasco fará pelo menos 5 contratações pontuais, jogadores que vão ser contratados para jogar realmente, para brigar pela titularidade do Vasco da Gama, não aquele jogador que chega só para complementar o elenco. Vamos lá, pontuais que venham para elevar ainda mais o nível do elenco vascaíno. A ideia da diretoria do Vasco é jogar a maior competição das Américas e brigar pelo título, olha aí que interessante, e não apenas participar. Vale ressaltar que esse número de contratações pode variar de acordo com a necessidade do elenco. Então, peça ali que pode estar faltando no elenco do Vasco, a diretoria vai atacar no mercado e contratar um jogador para jogar naquela posição. Por exemplo, hoje no elenco do Vasco eu vejo um setor carente ali, que é volante. Pra mim, o Hugo Moura não é nível de jogar no Vasco da Gama. O Tietchan é um jogador muito irregular. Ele joga uma partida bem, joga uma partida boa, joga uma partida ruim, enfim. Não é um jogador tão regular. Então, na minha opinião, contrataria um outro volante. Então, vamos lá. Vale ressaltar que esse número de contratações pode variar de acordo com a necessidade do elenco. Até porque alguns jogadores podem sair no final da temporada de 2025. O Vasco, obviamente, vai montar uma barca no ano que vem. Já tem alguns jogadores que são cotados para sair, como o Matheus Carvalho, Maurício Lemos, o próprio Jean David, enfim, jogadores que às vezes nem são relacionados no time do Vasco da Gama. O Fernando Diniz, ele vem trabalhando forte nos bastidores do Vasco da Gama e tem ligado, para alguns jogadores que estão sendo sondados pelo departamento de futebol do Vasco da Gama. Algo que o Fernando Diniz fez na última janela de transferências do Vasco. Para quem não sabe, o Fernando Diniz foi crucial pro Carlos Cuesta chegar no Vasco da Gama, pro Robert Renan, pro próprio Matheus França, pro Andrés Gomes. Então o Fernando Diniz ajudou nesse convencimento dos atletas a vir jogar no Vasco da Gama. E aí agora, nessa próxima janela, o Fernando Diniz também está ajudando a diretoria vascaína. Em conjunto, obviamente, com o diretor de futebol Admar Lopes, o Felipe, e também o presidente Pedrinho. Eles buscam fortalecer o elenco vascaíno, melhorar e lutar por títulos na temporada de 2026. A apuração foi dada pelo Léo Lacerda, Luiz Amadeu e do NT Vascaínos. Então, informações importantes para a gente poder saber de que o Vasco, obviamente, o objetivo do Vasco nessa temporada mudou completamente. O Vasco dos últimos 12 jogos perdeu um só pro Palmeiras, Então, cara, é um momento muito bom do Vasco da Gama na temporada. E fato é,
o Vasco hoje ele briga por essa vaga na pré-Libertadores, que provavelmente vai ter um time brasileiro campeão da Libertadores. Infelizmente, ontem o Flamengo passou sobre o Racing, né? E aí já tá na final. Hoje tem Palmeiras e LDU. Tomara que o Palmeiras passe e aí ganha a Libertadores no final do ano, né? E aí abre um G7 no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro tá na final da Sul-Americana, então tem total capacidade de vencer Sula no final do ano também. E aí se o Atlético se classificar ali entre os 8 primeiros do campeonato, o Atlético também abre um G8 no campeonato. E se hoje acabar o G8, né, se hoje formar um G8 do campeonato, o Vasco tá classificado para pré-Libertadores. Então o fato é, o Vasco quer ir para a Libertadores do ano que vem para disputar título, não somente para participar, ser eliminado na fase de grupos, não. O Vasco quer entrar no ano que vem na Libertadores para conquistar o título da Liberta, beleza? Então é importante a gente saber sobre essa informação. Bom, e falando sobre esse planejamento do Vasco da Gama, mercado da bola, que começou no Vasco já, como já falei, o calendário da CBF mudou e o Brasileirão já vai começar no final de janeiro, né? A temporada do ano que vem vai ser muito rápida. O Vasco joga a final da Copa do Brasil, se chegar, né, no dia 21, pertinho do Natal, e aí no dia 11 de janeiro, 12, 15 por ali, já começa o Campeonato Carioca. Acabando o Carioca, já começa o Campeonato Brasileiro lá no final do mês de janeiro. Então vai ser uma mudança ali drástica, né, nesse calendário da CBF. Enfim, e aí falando sobre o mercado da bola, o NT Vascaínos trouxe informação pra gente no dia de ontem à noite de que o Vasco estuda a possibilidade de contratar o Juan Manuel Sanabria, tá? Lateral esquerdo da seleção uruguaia, que pertence ao Atlético São Luís do México. O jogador faz parte de uma lista do diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, com mais de 50 nomes. Então, para você ter noção aí de que a lista do Admar tá cheia de jogador. E o que eu falei para vocês, se o Admar Lopes fez uma janela excelente no Vasco da Gama no meio do ano, sem dinheiro, sem aquela condição muito boa, você imagina o Admar Lopes com dinheiro, né? Tendo condições ali de contratar jogadores, de comprar jogadores. Seria excelente pro Vasco da Gama. Então vamos lá. Nos últimos dias, o nome de Sanabria, lateral esquerdo da seleção uruguaia, que hoje joga no Atlético São Luís do México, voltou à mesa do executivo Admar Lopes e foi levado ao treinador Fernando Diniz, que sinalizou positivamente pela sua versatilidade. Então, o Fernando Diniz já aprovou a contratação do lateral esquerdo. Então, aí, obviamente, o Vasco deve buscar a contratação dele no final do ano, no início do ano que vem, pois o atleta faz a função de lateral esquerdo, meio-campista e na última data FIFA até de ponta esquerda ele atuou, né, marcando inclusive um gol pela seleção do Uruguai. É interessante saber sobre isso. Pela seleção do Uruguai, o jogador tem 10 partidas disputadas, sendo 8 nas eliminatórias e 2 amistosos. No São Luís, o lateral esquerdo é titular e capitão da equipe mexicana com apenas 25 anos de idade. Então olha aí para você ver o nível de jogador que o Vasco quer contratar para o ano que vem. Um cara que é titular e capitão do São Luís do México com apenas 25 anos de idade. É que eu falo para vocês, o Lucas Piton, ele é um jogador que é 880, ou ele joga muito bem uma partida ou ele joga muito mal. O Lucas Piton tem aquela dificuldade na marcação, né? Ele é um lateral que não sabe marcar, é uma avenida lateral esquerda do Piton. Até que nos últimos jogos ele deu uma melhorada em questão disso, mas ele tem essa dificuldade. Agora, atacando, o Lucas Piton é um excelente lateral. E aí, cara, acaba nessa incógnita, né? E o Lucas Piton tem dupla cidadania. Ele é tanto italiano e tanto brasileiro. E isso acaba interferindo no mercado europeu, porque ele não conta como um estrangeiro. E aí ele pode se transferir para clubes da Europa. Inclusive, tem times interessados na contratação do Lucas Piton para a próxima temporada. É importante a gente saber sobre isso. E aí talvez, né, esse lateral Juan Sanabria pode ser esse substituto do Lucas Piton. As conversas seguem em andamento e um desfecho positivo pode acontecer até o final do ano. Vale ressaltar que o contrato de Juan Sanabria se encerra no dia 30/6/2026. Então,
Como acaba no meio de 2026, já no final do ano o Vasco pode fazer um pré-contrato, né, com o lateral esquerdo, e aí o lateral esquerdo vem no meio da temporada que vem. Mas eu acho que o Vasco não quer isso, o Vasco já quer contratar o jogador para chegar no ano que vem e jogar bola. Então é importante a gente saber sobre isso, de que o Vasco tá se movimentando no mercado da bola e buscando contratações pontuais de jogadores que chegam para vestir a camisa e jogar bola, e que inclusive é um parceiro do lateral direito, Pumita Rodrigues, né? Então o Puma também deve dar uma ajudada nessa negociação, o que facilitaria a chegada do lateral esquerdo do Vasco ao Vasco, né? Então, importante informação dada pelo Léo Lacerda e também pelo Luiz Amadeu, do NT Vascaínos. O que vocês acham? Você conhece esse lateral esquerdo ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E aí, se você não conhece, olha aqui uma análise, né, do Cifute Brasil, que fala sobre o mercado da bola e colocou o seguinte: a equipe de scout e mercado do Vasco mudou? Ele fez uma pergunta sincera mesmo. Isso aqui é obra de scout. Então, cara, ele elogiando o scout do Vasco da Gama, afinal de tudo, não mudou o scout do Vasco. O que mudou foi a forma de trabalhar do Vasco da Gama em buscar atletas do mercado, que foi a chegada do diretor de futebol, Admar Lopes, que foi a principal contratação do Pedrinho, para mim, nessa temporada. Para mim, nenhuma contratação supera essa do Admar Lopes no meio da temporada do Vasco da Gama. Foi um acerto em cheio do presidente Pedrinho. Vamos lá, os números, né, do lateral esquerdo Juan Manuel Sanabria, que joga no São Luís do México. Vamos lá. Lateral de 25 anos de idade, nasceu na cidade de Flórida, no Uruguai, tem 1,74 de altura, ele joga na posição lateral esquerdo, ele é atual jogador da seleção uruguaia, convocado, como eu já falei pra vocês. O valor de mercado dele hoje é de 6 milhões de euros, tá? 6 milhões de euros dali, 20 e poucos milhões de reais, eu acho, né? Na cotação atual do real hoje, beleza? Então é importante saber sobre isso. É um jogador, como a gente já falou, que joga como lateral esquerdo, como meia central, joga como meia esquerda, como ponta esquerda também, enfim, faz várias posições no ataque, na defesa, enfim. É um jogador, pessoal, que surgiu no Nacional, no Sub-19, inclusive. Ele já tem passagens pelo Atlético de Madrid, Sub-19, aí jogou no Atlético de Madrilenho, depois jogou no Saragossa, aí do Atlético ele foi pro São Luís, e é onde ele tá no São Luís hoje, tá? É importante saber sobre isso, né, que desde 2023 ele tá no São Luís do México. Então um jogador que já jogou lá na Espanha, tem uma rodagem, querendo ou não, é um jogador interessante pro Vasco buscar. Nessa atual temporada, de 15 possíveis jogos, na Liga MX Apertura, que é como se fosse um campeonato brasileiro lá no México, ele jogou 14 jogos, fez 1 gol e 3 assistências. Então são números excelentes do lateral uruguaio. E aí na Leagues Cup, de 3 possíveis jogos, ele jogou 3 jogos. Então, tranquilo, ele tá atuando nessa temporada. O último jogo, inclusive, que ele entrou em campo lá com o São Luís, pessoal, foi no dia 26 do 10, né? Praticamente aí, cara, 4 dias atrás. Então é importante a gente saber sobre isso, né? É um jogador que nessa temporada atuou 14 jogos, 1 gol, 3 assistências, 3 cartões amarelos e 1.260 minutos jogados. Lembrando que o Campeonato Mexicano começou agora, tá? Na temporada passada, ele jogou 40 jogos, 2 gols, 6 assistências, 8 cartões amarelos e 3.450 minutos jogados. Então, cara, joga 90 minutos todas as partidas, provavelmente não tem histórico de lesões quase, ali, como eu falei pra vocês, não tem tanto histórico de lesão. A última lesão dele foi o Covid-19, né, em 2021-22, foi a última lesão que ele teve. Então, cara, é muito tempo atrás, né, que o jogador teve essa lesão. É um jogador que, cara, me agrada, tá? Pelos números aqui, pelo menos, eu não vi nada de jogadas dele e tudo mais, mas pelos números, pra mim, me agrada esse jogador chamado Juan Manuel Sanabria. Quero saber a sua opinião. Te agrada ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários, beleza? Bom, pessoal, ontem teve uma rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado, né, do Fluminense contra o Ceará, e infelizmente o Fluminense venceu o jogo com um gol roubado, né? Com um gol roubado, um erro de arbitragem ridículo, marcou uma falta que não existiu, né? A falta, o juiz marcou falando que foi na mão do jogador do Ceará, sendo que a bola nem chegou nem perto da mão do jogador. Enfim, marcou a falta, o René foi lá, bateu a falta e fez o gol.
O Fluminense venceu o jogo e hoje o Fluminense está com 47 pontos. O Fluminense subiu para a 6ª colocação, se garantindo na pré-Libertadores, tá? É importante saber sobre isso. Logo em seguida, vem o Botafogo com 47, que perdeu essa posição para o Fluminense, e logo em seguida do Botafogo vem o Vasco da Gama. O Vasco, na próxima rodada, o Vasco joga no domingo, às 8h30 da noite, contra o São Paulo. Então é importante saber sobre isso, né? Sobre esse jogo do Vasco da Gama contra o São Paulo em São Januário, que é um jogo que o Vasco, na minha opinião, é favorito, claro. Vamos manter o pezinho no chão, mas o Vasco é favorito e tem tudo para vencer essa partida. E se vencer, o Vasco vai a 45 pontos e encosta mais ainda no Botafogo. O Botafogo que inclusive joga contra o Mirassol fora de casa. Um jogo muito difícil para o Botafogo. Falo para vocês aqui que, cara, eu acho que é muito difícil o Botafogo vencer esse jogo. Mas enfim, se não vencer, tá ótimo, tá excelente, melhor resultado pro Vasco. Um empatezinho ali também não seria ruim, não. E aí o Fluminense, ele joga contra o próprio Ceará lá no Castelão. É um jogo difícil pro Fluminense, né, querendo ou não. Enfim, vamos aguardar, vamos esperar, vamos torcer pro Vasco da Gama vencer a partida. A gente tem que pontuar. Os adversários de cima, vamos torcer para perder, inclusive, né, o próximo adversário do Vasco é o próprio Botafogo no Engenhão às 7h30 da noite. Então é importante a gente saber sobre isso, do Vasco vencer esse jogo, né, contra o Botafogo no Engenhão, né, cara? Aí realmente a gente subiria muito. Se a gente vencesse o São Paulo, o Botafogo perdesse, e a gente vencesse o Botafogo lá no Newton Santos, que inclusive não vai ter um bom público, né, porque a torcida do Botafogo ela não é presente no estádio, mas enfim, é isso. É um jogo aí que o Vasco tem que vencer. É clássico, clássico é jogado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante, peço desculpas por não ter o vídeo de manhã no dia de hoje, né, acabou que, cara, não tá tendo muitas informações do Vasco da Gama e tudo mais, e aí eu falei, vou postar um vídeo só no dia de hoje, porque a informação que tem é essa, beleza? Surgindo mais informações, obviamente eu trago aqui pra vocês no vídeo novo aqui do nosso canal. Esse vídeo tá saindo às 3h30, 4 horas da tarde, então deixa seu like, se inscreve no canal, hype aí que é muito importante, e cara, tamo pertinho de chegar à marca de 24 mil inscritos. Você tem noção que é isso? 24 mil pessoas inscritas no nosso canal, dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Tamo junto, daqui a pouco aí, se tiver mais informações, eu trago outro vídeo pra vocês e tudo mais. Tamo junto, um abraço a todos, saudações vascaínas, como sempre, Vitória Vascão!